Ufa! Essa minha aula online hoje foi bem puxada. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu acredito que vocês devem também estar fazendo as suas aulas online, né? Agora que nós estamos nesse tempo de quarentena, muito importante, né? Mas eu quero perguntar para você, você realmente está fazendo as suas aulas certinho? Papai e mamãe precisa estar em cima de você, né? Quando eles não estão por perto, você dá uma enrolada. Sabe, crianças, isso é para o seu próprio bem. Estamos em quarentena, mas a gente não pode deixar de pensar no nosso futuro. E o nosso futuro a gente semeia com verdades e não com engano. Então, quando você faz de conta que estuda, você está enganando a você mesmo. Você engana as pessoas que te amam, mas quem vai sair perdendo é você, né? Pois então, por falar em engano, hoje eu vou contar a história de dois reis. Um que seguiu o caminho da verdade e outro que seguiu o caminho do engano. É esses meus reis aqui, rei Acabe e rei Josafá. Sabe, certa vez o rei Acabe, ele resolveu chamar o Josafá, Acabe era rei de Israel e Josafá era rei de Judá. E eles fizeram uma aliança por meio de casamentos na família, então eles se tornaram, né, meio que parentes. Então o rei Acabe resolveu chamar o Josafá para uma guerra, porque as terras de Ramote Gileade antes pertenciam ao povo de Israel. Mas os sírios tomaram, falaram que ia devolver, mas não devolveram. Então Acabe ficou muito bravo, falou, não, tá na hora de acabar com isso. Chamou Josafá e falou assim, Josafá, você vai comigo? Vamos conquistar novamente as terras, a cidade de Ramote Gileade? Você vem comigo nessa batalha? O Josafá, ele falou assim, olha, vou com você sim. Vou, luto com os seus soldados, os meus soldados, vamos todo mundo junto. Só que tem uma coisa. O que é? Sabe, nós precisamos consultar ao Senhor. Vamos consultar o Senhor Deus dos exércitos para ver se é da vontade dele que a gente entre nessa guerra. Então, o rei Acabe resolveu, né, cumprir o desejo de Josafá. Sabem, crianças, Josafá, ele era um rei que ele procurava andar na verdade. Então, ele sempre procurava conhecer a verdade. A Bíblia diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É muito importante conhecer a verdade. Sabe, Deus nos ama e Ele quer que nós sigamos sempre o caminho da verdade. Jesus também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio para nos preparar esse caminho da verdade, né? Ele preparou o céu para nós, né? Que é a cidade de ouro, que um dia nós vamos morar lá. Mas Ele teve que vir aqui na terra acabar com o engano do pecado, né? As coisas erradas que a gente faz que deixam o nosso coração assim manchadinho. Jesus deu a sua vida numa cruz por nós, morreu, mas ao terceiro dia voltou a viver. Então agora Ele pode morar no nosso coração, deixar o nosso coração assim limpo, nos dar uma nova vida e nos ensinar a continuar andando no caminho da verdade, que é um caminho que agrada a Deus. Voltando aqui, Josafá, ele sempre queria saber qual é a verdade, o que Deus quer. Deus, mostra a verdade para nós. O senhor concorda com essa guerra ou não concorda? Então Josafá pediu isso e o rei Acabe resolveu atender. Só que, crianças, ele fez uma coisa. Ele chamou os profetas deles. Ele tinha um grupo de profetas que sempre profetizavam as coisas que ele gostava de ouvir, mesmo que fossem mentiras. Ele gostava de ouvir, né? Então, Acabe era um rei, crianças, que ele gostava de viver no engano. Ele não era muito de cumprir a verdade.
Então ele chamou esses profetas dele porque ele pensava assim, eles vão falar, né? Eles vão falar para eu ir para a guerra. Vão dizer que é a vontade do Senhor, vou fazer isso. Chamou. Crianças, olha aqui, os 400 profetas, né? Aqui, claro, tá alguns representantes, porque haja profeta para pôr aqui, não tem espaço na mesa. Mas a Bíblia diz que eram 400 profetas. E Acabe pegou e falou para os seus profetas: profetas, me digam, eu e Josafá poderemos ir lutar lá para a conquista de Ramote e Gileade? Podemos ir batalhar contra os sírios? Deus será conosco? Crianças, e a resposta dos 400 profetas? 400 profetas, todos numa só voz. Sabe o que eles falaram? Isso mesmo, vai, porque Deus vai te dar as terras. Ai, Acabe ficou todo cheio. Puxa vida, eu vou sair vitorioso nessa batalha. Ele ouviu o que ele queria. Mas o Josafá ficou meio assim, tem treta nesse negócio. 400 homens falando, tudo que ele pode ir vai ser bem sucedido nessa batalha, que tudo vai dar certo pra gente. Aí ele falou assim, sabe, Acabe, não tem mais nenhum outro profeta aqui em Israel que nós possamos consultar o Senhor? Crianças, Acabe falou assim, tem o Micaías, mas sabe, eu não gosto dele. Não gosto dele porque ele nunca profetiza coisas boas de mim. Josafá insistia em saber a verdade. Acabe insistia no caminho do engano. Olha que perigo. Ele insistia no caminho do engano. O Acabe disse, eu não gosto, eu detesto ele nunca profetiza coisa boa para mim, só coisa ruim. Josafá falou, não faça isso, rei, não fale assim. Vou ter que mandar chamar esse tal de Micaías. Guardas, chamem o Micaías, tragam ele, achem ele, vejam onde que ele está e tragam ele até aqui. Alguém foi lá, um dos serviçais, um dos guardas, e foram atrás do profeta Micaías. Acharam Micaías e falaram assim com ele. Olha, tá todos os profetas aqui dizendo que o rei vai ser bem sucedido na conquista de Ramote e Gileade. Você faça o favor de falar a mesma coisa. E Micaías, ele disse assim, tão certo como Deus vive, que o que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Então, daí o Micaías chegou lá na frente daqueles profetas, se apresentou a Acabe, crianças, e Acabe falou assim, me diga lá, Micaías, eu e Josafá seremos bem-sucedidos nessa guerra contra os sírios? Aí o Micaías, olha só que interessante, crianças, o Micaías falou assim, vai, pode ir que você vai ser bem-sucedido. Ele falou num tom de ironia e Acabe percebeu. E ele pegou e falou assim, seu profeta, você faça o favor que quando falar para mim em nome do Senhor Jeová, que você me fale a verdade. A casa caiu. Porque Micaías falou assim, olha, rei, tem uma profecia, eu tenho uma palavra, até vou dizer aqui para vocês, olha só o que ele disse. Ele disse assim, olha, ele pegou e falou assim, vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz, estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. O Acabe falou assim, aí ó, falei que ele nunca profetiza nada de bom? Aí o Micaías pegou e falou assim, escutem vocês, todos que estão aqui, eu tive uma visão, ele teve uma visão de Deus,
que haveria de vir um espírito para enganar. Deus ia permitir que todos os profetas ali falassem uma mentira, todos juntinhos, falassem a mesma coisa, essa mentira, para que Acabe fosse destruído, para que o fim dele chegasse. Por quê? Porque Acabe vivia no engano, ele não se arrependia dos seus erros. O juízo de Deus estava vindo sobre Acabe. E ele falou, escutem, veio um espírito mentiroso na boca de vocês, de todos esses profetas, por isso que eles estão falando essa mentira, rei. Você vai para a batalha de Ramote e Gileade? Você não vai voltar. Então, um dos profetas, que era o Zedequias, dos 400, sabe o que ele fez, crianças? Ele pegou e deu uma bofetada na cara do Micaías. Da onde que o Espírito de Deus saiu de mim e entrou em você? E Micaías falou, espere e você vai ver. Aí o rei Acabe falou assim, guardas, prendam esse homem, coloquem ele lá na prisão, que ele fique sendo tratado a pão e água, até que eu volte com a vitória. Micaías falou para ele, sabe, rei, se você for e voltar vivo, então não foi Deus que falou. Me escutem todos vocês, olha o que eu estou dizendo. E ele foi levado embora. E Acabe insistiu na guerra. Sabem, crianças, Deus nos orienta a não vivermos no caminho de engano, a procurarmos sempre a verdade. Como que você está vivendo? Deus, Ele quer que você ande na verdade, você fale a verdade, você viva a verdade. E agora eu gostaria de encerrar essa história orando com você e falando com você, desafiando você a viver um caminho de verdade. De repente, lá na sua casa, as tarefas que você tem feito para o seu pai e para a sua mãe, você tem feito com amor ou tem feito de qualquer jeito? Você tem assistido às aulas online mesmo? Tem feito as tarefas mesmo? Ou está dando uma disfarçada? Se você não consegue fazer as coisas sérias, dentro da verdade, de uma maneira que agrade a Deus, você pode orar comigo agora. Põe a sua mão no seu coração. E se você também quiser pedir, você que não tem Jesus, quiser pedir para Jesus vir morar no seu coração, você também pode fazer isso comigo agora. Coloque a mãozinha no coração e diga assim comigo, Deus, me ajuda. Eu quero viver no caminho da verdade. Me ajude a não ser mentiroso, a não enganar meus pais, não enganar meus professores, não enganar a mim mesmo, porque eu quero ter uma vida que te agrade e eu quero ter um futuro muito abençoado, mas me ajude a andar, a viver, a falar a verdade, em nome de Jesus. Sabe, com a ajuda de Deus a gente consegue. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ok? E aí, crianças? A nossa história não acaba aqui não. Que será que ia acontecer? Como será que ia se dar essa batalha? Acabe ia voltar atrás? Não vamos mais batalhar? Ou ele ia enfrentar? O que será que ia acontecer? Vocês vão saber no próximo capítulo da nossa história, no próximo e último capítulo. E fique atento, crianças, às nossas redes sociais, sempre tem atividades, sempre tem histórias muito bonitas para você curtir, aproveitar e aprender mais da palavra de Deus nesse tempo de quarentena. Um beijo bem grande para vocês.